Olá, sou Nídia de Paula do canal Conquiste Vida Próspera e eu tenho mais um episódio para você. Antes, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos para o vídeo de hoje? Episódio 9. Hoje eu vou falar sobre os tipos de fé. Existem dois tipos de fé, ok? Em Marcos 11, 22 e 24 fala assim: E Jesus, respondendo a eles, disse-lhes, aos seus discípulos: tenham fé em Deus, porque em verdade vos digo que todo aquele que disser a este monte, afasta-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que as coisas que ele disser acontecerão, ele terá tudo o que disser. Por isso, eu vos digo que todas as coisas que desejais quando orais, crede que as recebeis e as tereis. Jesus instrui no versículo 22, tende fé em Deus. E quando você lê uma outra versão, você observa que existem versões que falam assim, tenha a fé de Deus. Em outras palavras, tenha o tipo de fé de Deus. Então, há um tipo divino de fé. O outro tipo é o tipo humano de fé. A espécie humana de fé é baseada no conhecimento ou informação obtida a partir dos sentidos, isto é, percepção sensorial. É a fé do conhecimento dos sentidos, portanto, não é realmente fé no sentido real. Uma vez que a fé é a evidência de coisas não vistas ou percebidas com os sentidos. Isso está em Hebreus 11:1. Podemos encontrar na Bíblia alguém que operava esse tipo de fé. Sabe o nome dele? Quem pensou em Tomé acertou. Um dos 12 discípulos de Jesus. Esta é a razão pela qual a fé humana ou de conhecimento dos sentidos é por vezes referida como tipo de fé de Tomé. Ou seja, ele tem a fé de Tomé. Portanto, no sentido geral, existem dois tipos de fé. O tipo de fé de Deus e o tipo de fé humana ou a fé de Tomé. O tipo de fé de Deus versus o tipo de fé de Tomé. Olha o que nós vimos. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se vê. Isso está em Hebreus 11:1. À luz dessa definição bíblica de fé, o tipo de fé de Tomé, na verdade, não é fé. Isso ocorre porque ele acredita e chama de reais apenas as coisas que os sentidos físicos podem perceber. Ele só chama de coisas reais aquelas coisas que podem ser vistas, sentidas ou tocadas fisicamente. É o tipo de fé que diz: a menos que eu veja com os meus olhos, eu vou acreditar. Esse tipo de fé não produz nenhum resultado. Não lhe dá nada. Além disso, operar nesse tipo de fé não pode lhe dar nenhuma bênção. Quando os outros discípulos disseram para Tomé que o mestre estava vivo e que eles o tinham visto, isso foi depois da crucificação, ele desabafou: a não ser que eu veja as marcas dos pregos em suas mãos e coloque os meus dedos naqueles buracos de unhas e veja o desgaste em seu lado, onde aquele soldado romano enfiou uma lança, eu vou acreditar. Poucos dias depois que ele fez essa declaração, os discípulos estavam reunidos em uma sala com as portas fechadas e de repente Jesus apareceu a eles novamente. Dessa vez, Tomé estava presente na reunião. E Jesus ele se voltou para Tomé e disse para ele: alcança aqui o teu dedo e contempla as minhas mãos e estende a mão e enfia ao meu lado e não sejas infiel, mas crente. E Tomé respondeu e disse: meu Senhor e meu Deus. Aí disse Jesus: tu, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso está em João 20, 26 a 29. Jesus, ele conhecia o caráter de Tomé.
Embora ele não estivesse fisicamente presente quando fez seu comentário. No entanto, quando ele apareceu pela segunda vez a seus discípulos, ele veio especificamente para Tomé. E a Bíblia diz: e Tomé respondeu e disse-lhe: meu Senhor e meu Deus. Está em João 20:28. Em outras palavras, eu vi você, então agora eu acredito. Mas Jesus não se comoveu com a sua palavra. Ele não ficou impressionado com a fé de Tomé. Ele disse: tu, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e ainda creram. Da próxima vez que você ouvir alguém dizer: eu preciso ver primeiro, antes de crer, essa pessoa está operando o tipo da fé de Tomé. De acordo com as palavras de Jesus, esta pessoa não vai ser abençoada. Aquele que é abençoado é aquele que crê. Onde ele crê está à frente de ver. O tipo de fé de Tomé não vai te dar nada. Ela não funciona, não produz nenhum resultado espiritual. Isso se aplica a você hoje? Você é um desses que dizem coisas como: como posso dizer que sou rico quando não há dinheiro no bolso e na conta bancária? Ou como posso dizer que estou curado quando ainda posso sentir dor no meu corpo? Não faça perguntas desse tipo. Você já esqueceu que a Bíblia diz: a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas? A evidência que você precisa para provar que você é saudável e próspero é a palavra de Deus, ela basta para você. E a Bíblia diz: porque conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para que, embora ele fosse rico, ainda assim, por meio de vós, tornou-se pobre, para que por meio da sua pobreza vocês fossem ricos. Isso está em 2 Coríntios 8:9. E em 1 Pedro 2:24 diz que o seu próprio eu desnudo os nossos pecados em seu próprio corpo sobre a árvore, para que nós, estando mortos para os pecados, vivêssemos para os justos, por cujas pisaduras fostes curados. Estas são evidências da palavra de Deus que garantem a sua saúde e prosperidade financeira. Se você está esperando para ter o seu bolso e conta bancária cheios de muito dinheiro antes de declarar que é rico, então isso significa você não crê na palavra de Deus. Você tem o tipo de fé de Tomé. Você já ouviu alguém dizer: a menos que eu veja um milagre, não vou acreditar? Mesmo depois de ver o milagre, essas pessoas ainda vão exigir provas e verificações para acreditar que tais milagres são de Deus. Eu gostaria que estas pessoas percebessem a sua ignorância e viessem a saber que os milagres não estão sujeitos a provas científicas ou empíricas. A coisa infeliz sobre este grupo de pessoas é que estas pessoas afirmam ser mais inteligentes do que todos os outros. Assim como Tomé, quando eles ouvem um testemunho sobre alguém que foi curado de uma doença terminal, por exemplo, eles vão dizer: você acha que eu sou um tolo? A menos que eu veja uma prova dos médicos confirmando que essa pessoa não sofre mais dessa doença, eu não vou acreditar. Eu sou realista. Eu só acredito no que vejo, no que eu sinto, no que eu toco. Que vergonha. Não acredite no que você vê. Acredite no que Deus diz para você. Isso é fé. E essa é a fé que funciona. Alguém disse: eu trabalho com fatos e números. Não trabalhe com fatos e números. Ande pela fé, com
base na palavra de Deus. Muitas pessoas hoje estão tendo problemas na sua caminhada de fé porque operam o tipo da fé de Tomé, que no sentido bíblico não é fé de forma alguma. Quando Jesus repreendeu Tomé em João 20, 27, ele disse: não seja infiel, mas seja crente. O que significa que Tomé era realmente infiel. Ele não exibia nenhuma fé, ele tinha fé zero. Não seja assim. Uma vez Jesus repreendeu seus discípulos e perguntou para eles assim: por que tendes tanto medo? Como é que não tendes fé? Isso está em Marcos 4:40. Ele repreendeu seus discípulos por sua falta de fé, portanto, não há fé. E esse é o tipo de fé de Tomé, ou de conhecimento dos sentidos. No entanto, Jesus nos aconselha a ter o tipo divino de fé. O tipo de fé de Deus. Essa é a fé que opera e produz resultados. Esse é o tipo de fé que se espera que operemos como crentes. Essa é a fé que já foi dada a todo cristão por Deus. Em Romanos 12:3 nos deixa saber que já temos essa fé. Olha o que diz: porque eu digo pela graça que me foi dada a todo homem que está entre vós, que não pense em si mesmos mais do que deveriam pensar, mas pensar com sobriedade, de acordo com o que Deus tratou ou com o que Deus deu a todo homem à medida da fé. Você tem um tipo de fé de Deus em você. Você é obrigado a colocá-la para trabalhar. Use a sua fé. Quanto mais você a coloca para trabalhar, mais forte ela se torna. Você não precisa orar para ter o tipo de fé de Deus. Se você nasceu de novo, você já tem o tipo de fé de Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Te espero no próximo episódio.